Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Amigos e Negócios. Hoje, nossa host aqui, vocês têm um pouquinho de paciência com ela, que ela tá com a labirintite aqui um pouquinho atacada, então não vai poder botar muito movimento aí para vocês na câmera, mas vai ser um prazer estar com vocês e eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai ser uma maravilha, tá? Ione, tá com você. Fala, pessoal, então... Tenham paciência comigo. Hoje eu vou estar parecendo um robozinho, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade incrível, que é de estar com esse convidado de hoje. Inclusive, nosso bate-papo vai ser exatamente sobre aproveitar oportunidades, né? E meter as caras e se tornar um empreendedor. Então, se você é um jovem empreendedor que quer entrar no ramo, que quer fazer parte desse mundo, então, esse podcast provavelmente vai te ajudar bastante. Deixa eu apresentar nosso ilustre convidado, né? Simples, um currículo minúsculo. Coloquei bem resumidinho aqui para não delongar tanto, mas ele vai explicar um pouquinho também sobre quem ele é. Ele é consultor nas áreas de cooperação e associativismo, na gestão empresarial e assessoria ao poder público. É coordenador de projetos especiais na Federação de Associações Comerciais, FACEB, especialista em comércio e serviços e liderança em gestão empresarial. Vocês estão sentindo aí, né? Como é que tá o negócio aqui hoje. Desenvolve metodologias de shopping a céu aberto. Foi coordenador do comércio e serviço do sistema Sebrae por quase 20 anos. E é responsável por implantar o Empreender aqui no nosso estado, né, na Bahia. Adriano Câmara, tá com você. Um prazer imenso estar aqui com amigos, Ione, Jailton, Dijones. É um prazer imenso estar aqui hoje em Macaúbas. Eu que venho aí de uma jornada desde semana passada, visitando hoje a minha 8ª associação em 10 dias, né? Com uma das atividades que eu venho desenvolvendo, que é o Capacitar, que é um programa que trabalha a gestão de uma entidade associativa. Então, estamos fazendo uma série de visitas de monitoramento, de capacitação, e hoje é a penúltima dessa empreitada. Amanhã eu termino em Ceabra e sempre muito bom estar aqui em Macaúbas e no meio de amigos como vocês. Bom, compondo a mesa hoje também temos Jailton Guedes e Dijones, né, que já deu a introdução. Adriano, eu queria que você explicasse para o pessoal quem é Adriano Câmara, onde você atua exatamente, qual é a sua função no mundo do empresário. Bem, eu sou de Salvador, comecei nesse meio de micro e pequena empresa, ainda bem jovem, dentro do Sistema Sebrae. Eu fui estagiário do Sistema Sebrae em 1993, início de 1993. E lá trabalhei numa área que é a área de estudos e pesquisas. E durante 1 ano e meio eu fui estagiário e aí depois me convidaram, olha, você para continuar, a gente não contrata, naquela época não se contratava no Sebrae, mas você, se quiser, você abre uma empresa e aí foi quando eu tive minha primeira experiência. Eu abri uma empresa de consultoria e pesquisa de mercado. Isso foi em 1994. E aí eu fiquei com essa empresa até 1995, 96, quando eu fui contratado, aí sim, pelo sistema. E aí foram bons anos lá, desenvolvendo algumas metodologias, me especializando na área de comércio e serviço, né, coordenando projetos por todo o estado. E em 2011 eu recebi uma proposta de empreender fora do Sebrae, e assim eu fiz, e aí fui dirigente de 2 organizações não governamentais, duas ONGs, uma inclusive ambientalista, até esqueci de colocar, trabalhei também com o meio ambiente,
Mas, assim, uma experiência muito, muito rica, né? Porque desde muito cedo, aliás, quem me forjou, quem me fez trabalhar e conhecer o que é uma empresa e como funciona uma empresa foi a experiência que eu tive no Sebrae, visitando empresas. Eu sou de uma época que as pessoas não conheciam bem, o Sebrae estava muito novinho na época, né? Apesar de fazer 50 anos, mas enquanto o sistema do jeito que a gente conhece, ele foi privatizado em 1991, salvo engano. E a partir daí eu ia até as empresas fazer pesquisa e as pessoas achavam que funcionário do Sebrae ou era Irmã Dulce, né? Ou era Receita Federal, ou era, né, algum órgão de fiscalização, ou banco também, né? Durante muito tempo. E hoje é uma das marcas mais conhecidas do Brasil, né? E hoje todos associam diretamente o Sebrae como aquela instituição que apoia o desenvolvimento de empreendedores, de empresas e enfim, direciona para que a empresa possa se desenvolver, se manter, se desenvolver, crescer. Então, um pouquinho da trajetória foi a partir daí. Satisfação, Adriano, enorme. Eu gosto de externalizar isso, né? Porque é uma pessoa que a gente admira muito e tivemos a honra de conseguir trazer aqui justamente pelo seu vasto currículo e pela sua vasta experiência, né? Pela sua apresentação aqui, a gente já consegue ter uma ideia do rico conhecimento que a gente vai ter aqui hoje na mesa, né? Mas, Adriano, fala ali para o pessoal qual a importância de consultorias específicas para quem está iniciando no empreendedorismo ou até mesmo para quem já está no mundo dos negócios. A consultoria serve para orientar, né? As pessoas podem começar alguma atividade por conta própria e no tentativa-erro, né? O tentativa-erro eu faço aqui, perco, às vezes ganho, e nisso vou passando o tempo e vou conhecendo um pouco como é a dinâmica do negócio. A consultoria vem para poder lhe dar um atalho, ser alguém que tem um pouco mais de experiência numa área específica, geralmente aquela área que você se sente mais fragilizado, né? E a partir daí lhe auxiliar nesse processo de caminhar junto. Então, a consultoria ela funciona muito nesse aspecto. As consultorias específicas. Então, muitas vezes um indivíduo ele sabe fazer alguma coisa bem. Por exemplo, sabe fazer um bom biscoito, um bom pão, uma boa feijoada, sabe vender muito bem, né? Mas para se ter uma empresa, você precisa ter um pouco mais uma visão um pouco mais ampla, né? E quando se é uma grande empresa, você contrata. Não é fácil, você monta a sua área de finanças, sua área de mercado, sua área de jurídica, suas assessorias. Mas quando se é pequeno, você é absolutamente tudo, né? Você é vendedor, você é comprador, você defende a empresa, você é quem abre, é o primeiro que chega e o último que sai. Então, ser empresário cria a necessidade de você ter desenvolver algumas novas competências. Hoje, se há uma facilidade um pouco maior, porque você pode comprar no mercado algumas competências como essa. A minha área contábil, você contrata lá uma assessoria de contabilidade, você não precisa contratar, né, um funcionário para ser o contador da sua empresa, né? Aí você terceiriza, né? Esse movimento de terceirização muito forte a partir da década de 90. Né? Você tem assessoria jurídica, você tem, né? Mas a necessidade de você ter uma consultoria específica é mais nesse sentido, de lhe posicionar, de muitas vezes, quando você sai muitas vezes da informalidade para a formalidade, que é um aspecto que eu queria comentar um pouco aqui, ela é necessária porque quando você formaliza, você começa a ter
alguns deveres, assim como você passa a ter direitos também, mas alguns deveres que você não estava acostumado, porque atuava no mundo, né, informal, né? Você não precisava prestar conta de absolutamente nada ou quase nada dentro da sua empresa, né? Quando você passa para a formalidade, você abre suas portas e enfim, esse meio fica mais às vezes até mais hostil, né, para que você possa se movimentar. Por isso que tantas empresas ficam no meio do caminho. Funcionam muito bem na informalidade, mas quando partem para a formalidade, muitas não conseguem seguir à frente. Aí a necessidade de você buscar apoio. E buscar apoio não necessariamente é através de um profissional, de um consultor que você vai ter que pagar. Muitas vezes você tem isso no próprio sistema Sebrae, você tem isso na associação comercial, na CDL, na prefeitura, às vezes até com o fornecedor, ele lhe dá, lhe orienta, lhe mostra caminhos. Então, o que é necessário muito é que o indivíduo ele esteja muito aberto a aprender, e uma capacidade que o ser humano tem que desenvolver muito é de saber pedir ajuda. Então, muita gente não pede ajuda, né, por orgulho, por tantos, né? Mas a capacidade hoje que a pessoa tem de chegar e dizer: estou precisando, me ajude, me auxilie, isso faz toda a diferença em qualquer área, né? Inclusive na área pessoal. Então, é um pouco sobre isso. Falando da formalidade, eu fiz algumas pesquisas, andei, né, e é impressionante que descobri um índice que chama o Índice da Economia Subterrânea, que é um índice desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas. Para vocês terem ideia, 1,7 trilhão de reais é o que a economia informal movimenta no Brasil por ano, aqui no Brasil. É um dinheiro que ninguém vê. E aí diz, como é que é esse dinheiro todo? Mas é fácil, no dia a dia a gente vê isso. É um encanador que vai na nossa casa, aí a gente paga lá, ele é um informal, às vezes, né? Mas ele é um informal, recebe lá o que você acertou, é o pintor, é o jardineiro, é a costureira, enfim, é a moça que faz o bolo de encomenda, né? Então, essa informalidade que movimenta algo em torno de 58 milhões de brasileiros, 58 milhões de brasileiros estão na economia informal, isso é extremamente prejudicial para o empreendedorismo, né? É prejudicial para a pessoa, né? Por que para a pessoa? Porque ela está para o indivíduo, né, que está na informalidade, porque ele não tem acesso a nada, ele não tem acesso a nenhum tipo de benefício previdenciário. Ele está ali, né, se precisar, deu algum problema, tem até o SUS que dá o socorro e etc. Mas depois, se ele precisar ficar afastado, né, quem é que vai pagar aqueles dias que ele está sem trabalhar? Então, a informalidade é muito injusta, né, por conta disso também. A falta da cidadania mínima do indivíduo. É injusto para quem é formal e ele informal exerce aí sim uma concorrência desleal, né, porque não tem como você concorrer, né, com alguém que está formalizado sendo informal. E é injusto para o país também, porque é um dinheiro que deixa de ser arrecadado para ser reinvestido em educação, em saúde, saneamento, então nos serviços básicos públicos, né? Então esse é um número assim que a gente tem que olhar de frente. São 58 milhões de brasileiros nessa linha de uma população de quantos milhões hoje tem o Brasil? 200 milhões de habitantes. É mais de um quarto, né, da população está na informalidade. E aí entra a necessidade dessa política, dessa ótica institucional de começar a enxergar, né, o que fazer, o que
pode ser feito para isso ser minorado? Tivemos avanços. O MEI é um avanço extraordinário, né? Muita gente ainda não se apercebeu a força do que é você ser um MEI. Então, e aí já entra, a gente pode entrar aí no nosso assunto aí, que é o empreendedorismo jovem. É o primeiro degrauzinho da formalidade, é o MEI, né? O MEI abarca aí quase 500 atividades distintas, as mais distintas, desde professor de inglês, a doceira, o chaveiro, né? a manicure, a cabeleireira. Então, são quase 500 atividades que as pessoas podem sair da informalidade e passar para a formalidade pagando muito pouco, né? Hoje me parece que é menos de R$70. É 66,60. É o valor do DAS-MEI, né? Que é a contribuição do MEI. E essa contribuição é quase 90% ou mais do que isso. Deixa eu fazer a conta aqui, algo em torno de 90%, é para a própria previdência do indivíduo. Ele, quando ele paga, ele já começa a ter, entre outras coisas, auxílio maternidade, né? Ficar 5 meses em caso de, depois que nasce o bebê, a pessoa poder, através da previdência, receber, eu acho que é um salário mínimo. Tem auxílio doença, né? Tem pensão por morte, pensão por acidente, por invalidez. Então, aí é a cidadania. Aí a forma que o indivíduo tem para poder ser tratado, né, de forma realmente digna. Ele dizer, olha, né, eu sou cidadão de verdade. E essa é uma oportunidade também para o jovem, né? Quando eu comecei muitos anos atrás, lá no Sebrae, eu conhecia, por exemplo, a Associação da Juventude Empresarial Logista, a AGEL, que fazia parte da CDL. Ali era basicamente um grupo de jovens herdeiros, jovens filhos de empresários que estavam se preparando para assumir o negócio da família. Hoje, a grande maioria do jovem empreendedor, às vezes, é o primeiro empreendedor da família, né? É um indivíduo que está ali abrindo a empresa. Algumas vezes aí surgiu aí o termo de empreendedorismo por necessidade, ou seja, ficou desempregado e tem que criar uma forma de ganhar dinheiro, aí vende Avon, né? Jequiti, né? É uma forma, geladinho, enfim, tem festa e bota lá o isopor, né? Mas esse é o empreendedorismo por necessidade. É aquele que você exerce uma atividade para botar dinheiro dentro de casa, né? E esse empreendedorismo por necessidade, muitas vezes informal, né? Aliás, se me permitem, né? O próprio termo empreendedor é um termo interessante, né? O nome empreendedor, ele surgiu de um economista chamado Schumpeter, né? Salvo engano, Schumpeter era austríaco, mas foi nos Estados Unidos que ele cunhou esse termo. E o empreendedor, segundo ele, era aquele indivíduo disruptivo. Era o cara assim, era o Steve Jobs. Era o empreendedor cunhado por Schumpeter, era esse indivíduo. Era um indivíduo que vinha e, como toda inovação, né? Imagine, por exemplo, estava falando sobre isso esses dias. Vocês são jovens, talvez você nem saibam o que é isso, mas sabe disco bolachão, aqueles discos que nossos pais ainda têm dentro de casa e que hoje fazem artesanato com ele? Mas aqueles discos, né? O bolachão é que está voltando agora, né? O vintage é uma coisa que é uma tendência, né? Mas o disco bolachão, você tinha uma vitrola, né? E aquela vitrola, ou toca-discos, aí tinham agulhas sofisticadas, tinha umas que você apertava o botão, ela subia assim, aí tinha uma pilha de disco um em cima do outro, assim, aí ela batia, só caía um, né? Aí ela sozinha pegava e ligava o disco. Seus avós todos viram isso, né? E aí esse negócio vai
cada vez mais se sofisticando, né? Cada vez agulhas mais sensíveis, cada vez aparelhos mais... Até que chega um dia e vem um indivíduo e rompe com tudo isso. E aí surge o CD. O CD, ele quando ele surge, ele quebra o toca-disco, as capas, as gráficas que faziam as capas de disco, né? O material químico que era utilizado no disco, que não é o mesmo do CD. Então, a inovação ela chega até determinado ponto e dali ela dá um salto. E esse salto que deixa um monte de gente desempregada atrás, um monte de indústria quebrada e etc., é feita por esse indivíduo que é o empreendedor, né? Hoje a gente, romanticamente, chama empreendedor todos aqueles que se lançam, como eu tinha um professor na escola de economia que dizia que ser empreendedor é você se lançar no precipício e enquanto estiver caindo, está construindo a ponte para o outro lado. Então, essa era uma frase muito usada por Zé Sérgio Gabrielli. Foi presidente da Petrobras, Zé Sérgio Gabrielli, um professor PhD de mão cheia da escola de economia. E ele dava de vez em quando exemplos assim. Então, essa é a realidade, um mundo extremamente dinâmico que nós vivemos hoje, um mundo em que toda hora surgem novas tendências. Antigamente, uma mudança tecnológica levava décadas para acontecer, agora é muito pouco tempo. Essa semana o WhatsApp fez uma listagem de 20 e poucos aparelhos de smartphone que vão deixar de rodar o WhatsApp, né? Aparelhos que estavam sendo comercializados há 4 ou 5 anos atrás. Hoje, aparelhos obsoletos, porque um aparelho que não tem um WhatsApp hoje não serve para nada. Não serve, não tem nenhum substituto assim à altura. Tem um Telegram, mas poucas pessoas usam, né? Então, em geral, é isso aí. Eu terminei fazendo um voo ao mundo aí em 80 segundos, mas é um tema muito gostoso de trabalhar. Adriano, vários pontos que você falou aí acabou me lembrando algumas coisas, né, que aconteceram na minha vida. A formalização, eu acho que o que falta bastante também para o povo investir, né, em se formalizar, em se tornar empreendedor, se tornar MEI, é informação também. Porque muita coisa que você falou aí, a maioria dos jovens não tem consciência disso. Inclusive, quando eu passei a ter conhecimento sobre os benefícios que o MEI me traria, foi isso que fez com que eu buscasse a formalização. Eu abri a Porfame em julho de 2020 e acabei me tornando MEI em março de 2021. Então, foi pouco tempo, assim, comparado com o que o pessoal fala, né? Que muitas pessoas acabam se tornando empreendedor por muito tempo para só depois acabar se formalizando. Então, esse períodozinho que eu funcionei sem ser formalizada, eu considero pouco, né? Considerando o tanto de informação que a gente acaba que é omitido da gente, né? Porque como a gente não tem tanto conhecimento sobre o MEI em si, então as pessoas não vão buscar por algo que elas não conhecem, que elas não sabem sobre os benefícios que elas vão ter. E importante demais essa formalização, esses direitos, os deveres também, que também são muitos. Mas tudo isso que a Adriano falou, vocês podem conferir e também pesquisar um pouco mais, né? Para poder saber quais são esses direitos, quais são esses deveres. E outro ponto também que você falou, que eu ia perguntar, é sobre o empreendedorismo por necessidade, né? Que são aquelas pessoas que precisam, de fato, isso aconteceu bastante na pandemia, né? Como as pessoas não podiam trabalhar, muitas acabaram sendo demitidas dos empregos. Então, elas tiveram que se tornar empreendedoras por necessidade mesmo. Porque precisava do dinheiro para sobreviver e foi a forma que elas encontraram de ter aquilo, né? E existe também o empreendedorismo por oportunidade. E eu queria que você falasse um pouco dele e introduzisse nesse assunto, né? Que é a gente abraçar oportunidades quando surgem, saber observar, saber aproveitar também as oportunidades que surgem ao nosso caminho. Isso também foi algo que eu e Jailton, a gente conseguiu identificar e transformar a oportunidade que surgiu em nossa vida nesse negócio que a gente tem hoje,
que é a Mens por Femme. Inclusive, já aproveitar aqui também, que é um dos nossos parceiros, né? A Mens por Femme nos veste hoje. Então, se vocês têm interesse de saber um pouco mais sobre nossa história, sobre nossos produtos, vão lá em nosso perfil, por Femme01 e mens.conceito. E é isso, voltando aqui ao tópico, queria que você falasse um pouco mais sobre empreendedorismo de oportunidade e como abraçar as oportunidades e poder enxergar também, né? Que às vezes as pessoas nem enxergam as oportunidades que estão ali na cara dela. A oportunidade é uma coisa, como o próprio nome diz, ela muitas vezes surge de uma percepção rápida, você, às vezes na fila do pão, você consegue ver uma oportunidade ali para poder, né, vender alguma coisa, apresentar um conceito novo. Então, são ideias que podem surgir, né? Mas a oportunidade vem também de estar antenado, de assistir uma televisão, ler jornal, conversar com pessoas. Então, as oportunidades surgem daí. As oportunidades surgem de percepções, de tendências de coisas que podem acontecer. Tendência é isso. Você é algo que se vislumbra e que pode ou não acontecer. Mas se você se antecipa, você termina, como diz aí o ditado, bebendo água limpa, né? Porque você vai estar ali num ambiente que outros não estão. Né? Às vezes vem de uma informação privilegiada, né? A instalação, você fica sabendo que vai ser instalada uma determinada indústria no seu município, né? Aí, se você tiver uma ideia de onde é que vai ser a indústria, né, o que é que eu posso pegar e oferecer, né, ou me beneficiar dessa indústria que está chegando, né? Eu citei nesse instante Zé Sérgio Gabriele, que foi da Petrobras, uma apresentação que eu vi enquanto ele, presidente da Petrobras, ele dizia: a Petrobras identificou 14 linhas, 14 níveis de fornecimento. Ele vai desde aquela empresa que fornece, né, grandes máquinas, equipamentos, até a senhorinha que está na porta de uma refinaria com um tupperware cheio de pastel, né? A Petrobras chega a esse nível. E essa senhorinha, né, segundo ele, na apresentação que ele fez, é capaz de ser até mais hoje, mas era o 14º nível, ou seja, é uma cadeia imensa, né? Então, às vezes, a simples vinda de um empreendimento para o município, ele gera um efeito, é que nem jogar uma pedra num rio, num lago calmo, né? Ele vai gerando ondas, né? E isso são as chamadas ondas de desenvolvimento. Aí entram as oportunidades, né? Opa, tá chegando aí, como é que eu posso ganhar dinheiro? É que nem quando você tem um show, né? Tá vindo uma banda, tá vindo quem é essa? É a americana que é a Taylor Swift, né? Tá fazendo vários shows, abriu várias possibilidades de shows e tal. Com certeza deve estar gente indo assistir o show dela do Brasil todo, mas está indo também aquelas pessoas que vão ficar 1 quilômetro do local lá vendendo camisa da Taylor Swift, o bracelete da Taylor Swift, ó a Barbie. Ó a Barbie, né? Hoje você está de rosa, certamente não é... Deve ser uma coincidência, mas eu estava no Shopping Barra no dia do lançamento da Barbie, amanhã está fazendo 15 dias. Amanhã está fazendo 15 dias. No dia do lançamento da Barbie, nunca vi tanta gente de rosa, homens e mulheres, né? Não eram só mulheres, não. E meninas, não. Meninas, homens e mulheres, né? Vestido de rosa. Teve até acarajé rosa, né? Teve uma acarajé rosa, teve uma maior polêmica. Então, isso é oportunidade. Olha um exemplo de oportunidade. O cara chegar assim e dizer, pô, surgiu uma ideia lá, eu boto aqui um corantezinho no acarajé, vira um acarajé da Barbie. Então, isso é você estar antenado, isso é você estar vendo, né,
podem ser oportunidades que você faz um investimento para entrar no negócio, né? Aí você precisa fazer um bom plano de negócio, ver a forma de você entrar, ver a forma de você usufruir desse processo. Para isso, em consultoria, a gente faz análises de cenário, né? Ou análise SWOT, que eu adoro fazer, ou como a gente chama de FOFA, né? O FOFA, que é você fazer uma análise de fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, fortalezas e fraquezas suas, oportunidades e ameaças, coisas que, se acontecer, podem lhe beneficiar ou não. Então, isso é uma análise de cenário, né, para que você possa tomar decisão. E isso pode acontecer não só num primeiro momento do negócio, quando você está pensando no negócio, mas quando você está totalmente inserido nele. Então, uma análise de cenário de SWOT ou de FOFA, você deve fazer de tempos em tempos, não só com as pessoas que você confia dentro da empresa, mas envolvendo os funcionários, até convidando gente de fora. Porque ali, e cenário, eu já falei mais cedo sobre tendência em cenário, são coisas que são decisões que a gente tem que tomar para que a gente se antecipe a uma oportunidade para beber água limpa ou uma ameaça. Se isso acontecer, o que é que eu vou deixar acontecer? Ou o que é que eu tenho que fazer para, em acontecendo, eu estar preparado? Em acontecendo, eu já mudei de fornecedor, já mudei de local, né? Quantas e quantas empresas de porte micro e pequeno deixam de existir porque simplesmente, um exemplo, vocês são advogados, né? Você é administrador, mas o fórum saiu de um lugar para o outro, né? Quantas xerox que ficam ali orbitando aquele fórum, né? Quantos fornecedores para advogados que ficam ali, lan house, que ficam ali do lado do fórum, né? Se ele sair dali, aí o indivíduo vai ficar lá esperando o fórum ir embora, né? Ele tem que saber para onde é que o fórum vai, para eu poder já ir ver o meu cantinho para botar minha empresa lá perto, né? Enquanto o aluguel tá barato. Então tem que ter essa percepção. Então, ser empresário é uma decisão, né? Ou você acha que o seu papel é fazer pão, fazer sua atividade fim o tempo inteiro, ou, né, eu fazer um pão um dia cor-de-rosa porque a Barbie tá em voga, né? Ou eu ter que mudar de atividade porque as pessoas deixaram de comer pão, né? Porque precisa ter, ou mudar a linha, deixar de usar farinha de trigo somente, porque tem muita gente com intolerância a trigo, e começar a fazer uma receita sem lactose e glúten, né? Aí usa tapioca, milho, etc., para substituir a farinha de trigo. Então, enfim, o tempo inteiro você está pensando, respirando o negócio, respirando a atividade que você desenvolve. Isso é ser empreendedor, né? Isso é você fazer a diferença. Aí alguns desafios que se tem, né? Principalmente quando você tem pouco dinheiro e quando você é muito pequenininho, né? Existem aí os P's do marketing, né? Você tem que ser bom ou no preço, ou no ponto, ou no produto, e aí vai. Não dá para ser bom em absolutamente tudo. Isso é um erro que, principalmente a empresa de porte micro e pequeno, comete. Termina perdendo o seu poder de competitividade porque quer ter o melhor preço, mas quer estar na melhor localização, com o melhor produto possível. Não pode. Então, eu ofereço hambúrguer, né? Quem é o meu público? Quem é o público que eu quero atingir? Se for o público classe AA do município, né, eu vou poder botar lá um hambúrguer com cara preta, né? Tem uns bois agora aí, né? O Wagyu, né? Que custa 40 pila uma carne de Wagyu para fazer hambúrguer, né? Lá na Perini, né?
R$40 para poder... Só a carne. Aí, quando você bota pão, queijo, mostarda, não pode ser mostarda, não pode botar uma carne de wagyu e botar uma mostarda Et, né? O Hellmann's, tem que botar uma Dijon. Então, se é para esse público, você tem que ter um produto diferenciado, né? Esse público, ele vai comer esse hambúrguer como se estivesse comendo, né, um fazão, sabe? Se é um público que está na frente do posto de saúde, entendeu? Público, né? Tem que ser uma coisa que enche, que seja que ele tenha condição de pagar, né? Então você tem que ter outro produto. E você pode se dar muito bem tanto aqui quanto aqui. Agora, não dá para misturar os produtos, não dá para você levar wagyu para frente do posto de saúde, né? E nem levar o produto do posto de saúde, a salsicha enroladinha e tal, lá para aquele público classe A. Então, aí é necessário que o empreendedor conheça quem é o público que eu quero realmente atingir, né? O que é que meu público quer? Uma roupa para eu ir trabalhar e que me deixe em condição de não sentir frio, não sentir calor? Ou eu quero algo que, no ambiente que eu ande, me dá um status diferenciado, né? Então, aí você escolhe qual o caminho que você quer seguir e, escolhendo esse caminho, conhecendo o público que você quer, aí você começa a desenvolver estratégias específicas para esse público. Pouquíssimos são os exemplos que eu posso citar aqui que vende para todo mundo. É a C&A. A C&A, para mim, é um case, porque vende roupa, né? Desde a doméstica, a pessoa que até as patricinhas. Né? Você consegue ver tudo isso. Né? Consegue atingir hoje os diversos públicos. Você entra aí entra o público que quer, né? Você entra hoje numa loja da Renner ou da Riachuelo, estou falando de lojas de roupa, né? Mas esse exemplo. Aí você entra e aí você tem à direita para o público feminino, à esquerda para o público masculino e no meio para o público LGBT, que é um LGBTQI+, e etc. É um público que tem um poder aquisitivo alto, é um público que consome, e as lojas estão se preparando para isso. E aí, como é que o varejo pequenininho se comporta, né? Está preparado para atender todos os públicos? Esse é somente um exemplo, né? Mas isso pode ser aberto para outros exemplos. Mas, muitas vezes, o micro, pequeno, jovem, ele encontra essa inspiração e essa oportunidade olhando os grandes. Olhando os grandes. Agora não é olhar com aquele olhar de alguém que chega pela primeira vez num grande centro e fica, né, inebriado. Não, tem que ir com foco, né? O que é que eu vim fazer aqui? Qual é o objetivo? Que oportunidade eu estou vindo nessa visita aqui que eu possa trazer para o meu município? E aí eu falo de uma forma geral. E, às vezes, a oportunidade não está no segmento que você trabalha. Às vezes a oportunidade está num segmento totalmente distinto. Opa, esse negócio que eu vi na loja de ração, eu posso levar lá para a minha loja de produtos naturais. A loja de ração vende para cachorro, né? Pois é, a logística, né? As coisas que estão acontecendo. Hoje você entra numa loja da Pets, por exemplo, de varejo de ração, de produtos pet, né? Você encontra estratégias maravilhosas. Tem lá o espaço de adoção, que você chega lá, você pode entrar numa loja bacana, com ar-condicionado, e sair de lá com um produto sem pagar nada por ele. Um cachorro, um gato adotado, né? Vacinado, castrado, né? Porque ele faz um trabalho ali, não sei se pode chamar de social, mas é um trabalho
Não sei, vou até... Eu acho que é né? social mesmo. Social, né? Não sei se é social, bicho é social, não sei, mas termina sendo, não sei, né? Mas um trabalho, não dá para dizer que humanitário também, porque não é um trabalho, né? Mas enfim, mas ali você vê várias possibilidades de coisas que você pode adotar na sua empresa. Às vezes você vai vocês, né? Com certeza, às vezes se deparam lá com pessoas, mães ou pais que levam filhos para uma consulta com vocês, advogados, né? E às vezes não é bom uma criança estar participando de uma conversa, mas se tiver ali um funcionário treinadinho, com um papelzinho, umas canetinhas para a criança ficar ali, né? Num cantinho, não precisa ser 1 metro, um por um, mas que a criança fique ali entretida, né? Você está dando conforto para quem está lá, né? Recebendo o atendimento de vocês. E às vezes a gente vê isso aonde? Uma clínica, num laboratório, né? Que monta aquele espacinho para poder, né, abaixar a adrenalina da criança que sabe que vai receber uma furadela. Então, são ideias assim. Aí entra, né, o diferencial, né? O que é que eu trago para o meu negócio, né, que as pessoas não sabem, mas gostam? E são os mais variados aspectos. Aqui, por exemplo, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast, estou adorando esse negócio aqui. Mas você vê aqui um ambiente assim, totalmente bem montado aqui, a cortina escura, uma boa luz, uma equipe maravilhosa aqui no bastidor, né? Então, são diferenciais que faz com que um negócio seja adorado, né? Adorado pelo consumidor, né? Coisas simples. Vocês que trabalham com moda, entre numa loja, pode fazer propaganda, não sei, mas entre numa loja da Animale, por exemplo. Você entra na Animale, você sente um cheiro de capim-limão, é o cheiro da loja. Aí você leva a sacola da Animale, ele até borrifa, né? Aquele negócio ali, o cheiro tem uma capacidade de criar uma memória afetiva maravilhosa. Então, o varejo precisa se apropriar disso, né? Falando de shopping a céu aberto, né? Shopping a céu aberto é uma estratégia assim, muito interessante, porque você traz para a rua a filosofia de um shopping fechado. E por que isso? Porque a rua hoje é hostil, né? Você anda na rua, você pode ser atropelado, você pode pisar em sujeira de cachorro, né? O maluco pode puxar o cabelo que nem puxou. O maluco puxou uma vez, minha irmã era pequena, hoje minha irmã tem 50 anos, mas ela é traumatizada, não pode ver um maluco, porque um dia o maluco puxou o cabelo da bichinha, ela pequena, né? No shopping, a possibilidade disso acontecer é pequena, mas na rua é mais. Você pode ser assaltado, né? Se você tiver uma vontade de ir no banheiro, não tem um banheiro para poder você ir. A rua é hostil. A rua, muitas vezes, não tem nenhum banco para o idoso sentar, né? Os pisos são irregulares. O shopping tem faixa de vitrine. A faixa de vitrine é aquele lugar assim que a pessoa anda mais devagarzinha para poder ficar vendo a vitrine, e você vai estar andando num piso que não tem topada, não tem risco de escorregão, não tem caminhão passando, não tem moto para lhe atropelar. E aí a gente traz essa filosofia para a rua, né? Criando condições de fazer com que o indivíduo fique mais tempo naquele espaço. Você entra no shopping, o desafio, não existe um relógio no shopping. Não existe relógio no shopping. Por quê? Porque quanto mais tempo você fica num ambiente desse, maior a sua propensão ao consumo. Isso é básico. Né? Tá chovendo lá fora. Você nem sabe. E a rua não. A rua, se estiver chovendo, você larga tudo e vai embora. Se você tiver de noite, né? Não existe noite, só existe dia. Se você tiver com dor de barriga, você vai embora. Você não fica, não tem para onde ir. Se você... enfim, então o shopping a céu aberto ele vem para poder dar trabalhar a cabeça dos empresários para que eles assumam, aí entra um pouco do trabalho de associativismo em cooperação, eles assumam uma nova postura,
percebendo que aquele ambiente que ele faz parte, ele também é responsável. Geralmente, o que é que ele faz? A loja é maravilhosa. A rua, aí é com a prefeitura, aí é com, né? E aí, muitas vezes, até a vaga do estacionamento, o empresário de rua faz o quê? Bota lá 2 cavaletes, aquela vaga é dele. Aí ele chega às 7h30 da manhã e sai às 7h30 da noite. Aí o cliente dele quer estacionar, não tem onde estacionar, vai fazer o quê? Vai embora. Então, a gente começa a trabalhar essa possibilidade de estar trabalhando projetos conceituais de shopping a céu aberto, tematizando uma determinada rua tradicional e tal. Aí, falando do cheiro, por isso que eu estou falando, lá em Ilhéus, né, há uns anos atrás, o prefeito chegou e disse, mas Adriano, estavam tendo cruzeiros lá, chegando cruzeiros em Ilhéus, e eu fico com vergonha porque saem, às vezes, 2.000 turistas e eles querem conhecer a obra de Jorge Amado. Vocês conhecem Ilhéus? E chegavam em Ilhéus, não achava nada. Não tinha nada, né? Aí o Vesúvio chegou e botou, que é um bar tradicional lá, botou um Jorge Amado com uma cabeça enorme lá, mas passou a ser a maior atração turística. As pessoas sentam no banquinho e tiram uma foto, né? Mas... Deixa eu mostrar minha foto aqui, pera. E aí a gente chegou e fez um projeto conceitual. Isso foi uma frustração que eu tive. A gente fez um projeto conceitual, eu estava no Sebrae ainda, captamos 5 milhões de reais na época para poder fazer as obras e o dinheiro foi devolvido para a Caixa Econômica, estava na Caixa Econômica, foi devolvido para o Ministério do Turismo por falta de execução lá, local, né? Na época lá. Não me perguntem nem o nome do prefeito, nem o partido dele, que eu não lembro mesmo. Mas, voltando, a gente criou lá o Circuito Cravo e o Circuito Canela, e aí, para a equipe de projetistas, disse, olha, a única coisa que eu quero é que vocês coloquem aspersores aí para o Circuito Cravo ter cheirinho de cravo e o cheirinho da canela no Circuito Canela. Porque isso, sem que as pessoas se apercebam, imediatamente elas remetem a uma experiência que ela teve num determinado local. Então, o varejo, ele tem que se apropriar de mecanismos como esse, né? Não dá, vocês trabalham com moda, não dá para você ter uma loja de biquíni, de maiô, em que a luz é uma luz branca, né? A mulher vai lá no provador, que são hostis também, viu? Aliás, vocês que trabalham com moda, invistam, gastem dinheiro com provador, porque 67% da decisão de compra se dá no provador. E se dá no provador confortável, né? E com provador confortável, entre outras coisas, tem que ter o quê? Gancho, né? Parece coisa simples. Gancho, sabe por quê? Porque mulher não bota a bolsa no chão. Mulher não bota a bolsa no chão de jeito nenhum. Se tem um gancho, aquele gancho vai ser para botar a bolsa, né? Então, você bota 5, 6, 7 ganchos. Porque mulher não gosta de estar experimentando muito roupa. Então, leva logo um monte, né? E tem que ter um espaço que seja com uma temperatura agradável, né? Que não seja calorento. Que dê para você... né? Se alongar, exatamente, roupa, né? Que você possa... bater. Que o espelho seja de qualidade, que a luz seja de qualidade. Imagine, né? Uma mulher experimentar um biquíni numa loja com luz branca, com um ar-condicionado de 16 graus, entendeu? Qualquer coisa não vai ficar bem, ela vai embora. Agora, se você entra numa loja de biquíni com cheirinho de filtro solar, e isso é possível, hoje tem aroma para tudo, né? Você já cria o clima. E varejo é isso. Varejo é detalhe, né? Retail is detail. É a máxima americana para o varejo. Varejo é detalhe. Então, o que faz com que uma empresa possa ser querida, né? São essas pequenas... Eu não sei porquê, mas eu me sinto bem aqui. É isso que o consumidor sente em diversos locais, né? Então, enfim, bancos, isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Então, ser empreendedor não é só achar que faz o melhor produto ou que tem o melhor produto. Você tem que ter a melhor entrega, a melhor estratégia, a melhor forma de agradar. Às vezes, o detalhe não é nem o produto que vende, mas a embalagem. Eu gosto muito de uma loja, até fechou no Shopping Bar, chamada Tok Stock.
É uma loja que vende desde pano de prato até móveis, a Tokstok. E a Tokstok, ela é brilhante, porque se você comprar uma caneca de R$12, ele lhe bota numa embalagem, entendeu? Que você pode dar qualquer presente de aniversário, você pode dar a canequinha de R$12, né? Uma sacola linda, uma caixa, com papel seda, sabe? Feito com carinho, independendo do valor. E o que é que a gente tem hoje? O varejo? Um saco preto. Saco preto, para mim, é para botar defunto, né? Saco preto, eu tenho horror a saco preto, né? Mas o varejo hoje, você entra nas lojas, as pessoas não sabem nem fazer um embrulho de Jones, não sabem pegar e ter uma sacola. Eu fui numa cidade uma vez chamada Mortugaba, que fica a 200 quilômetros de Vitória da Conquista, já limite com Minas Gerais. E Mortugaba tinha um problema sério no varejo de Mortugaba. As pessoas só valorizavam, imagine, o varejo de Vitória da Conquista, que ficava a 200 quilômetros de distância. Aí as pessoas compravam alguma coisa e ficavam 10 dias, 2 semanas andando com a sacola para cima e para baixo, para mostrar ao resto da cidade que comprou em Vitória da Conquista, né? Que era uma boutique, que era uma loja que só tinha lá. Então, detalhes, isso aí é cultural. E aí a gente tem que conhecer um pouco da cultura. Maravilha. Adriano, Tô falando demais? Não, é isso aí. O pessoal aproveita aí porque nos detalhes, né? Nos detalhes que o pulo do gato está nos detalhes. Adriano, a gente às vezes lida com pessoas que estão naquela ideia, naquele desafio de começar o primeiro negócio. E uma dúvida comum, principalmente para quem está acostumado a sempre trabalhar para os outros, não tem a cultura, né, o costume de criar soluções pela própria cabeça, criar, como você falou, um negócio. A oportunidade é basicamente você dar uma solução, seja numa experiência, seja numa necessidade, numa dor, num desejo que existe ali, né? E compartilha com a gente aqui, especialmente com um jovem empreendedor, né? E jovem empreendedor no sentido de empreendedor novo no empreendedorismo, mas não necessariamente jovem na idade, né? Como conseguir o capital para iniciar o primeiro negócio? Eu vejo que isso é uma trava muito grande. Às vezes as pessoas ficam na ideia de que a pessoa tem que ser rico, ganhar herança, ou precisa ter algum bem para pegar o empréstimo, né? Renda para pegar o empréstimo no banco. Enfim, são várias estratégias possíveis, mas eu gostaria que você colocasse um pouco na mesa as possibilidades, até mesmo na parte, se for o caso de pegar crédito, como é possível conseguir um crédito, né? Bem, trouxe pesca, né? A primeira de todas, deixa eu abrir aqui, que eu sabia que você poderia fazer essa pergunta. Rapidinho aqui. Primeiro, o indivíduo ele pode começar um negócio, tem uma boa ideia, não tem o capital, e aí o que é que eu faço? Primeiro, se eu não posso fazer sozinho, eu tenho que me aliar a alguém. Então, primeiro eu convencer e achar um bom sócio. Eu entro com o que eu sei fazer e o outro pode perceber, né, que entrando no negócio com dinheiro, né, ele pode fazer parte dessa ideia que pode dar certo ou que tende a dar certo. Então, esse é o primeiro caminho. Se ele não tem um capital próprio, o capital próprio ele pode surgir das mais variadas formas. Uma rescisão, né, trabalhista, e recebeu lá o dinheirinho dele que está queimando na mão, ele precisa fazer alguma coisa, e aí entra um pouquinho da necessidade, né? O dinheiro, os boletos chegam, então e às vezes não é a melhor decisão, porque ele não está preparado, mas pode começar com capital próprio, pode começar vendendo alguma coisa que ele tem, um terreno, um carro, né? Hipotecando a casa, né? Ele pode começar com a ajuda de amigos, ajuda mesmo, é alguém que chega ou do pai ou da mãe, né? Então tá aqui, quando você tem algumas, vou até botar o óculos, mas 7 fontes de dinheiro para começar o seu próprio negócio. É o primeiro aqui. O primeiro é esse que eu lhe falei, que é do dinheiro dos bens e reservas já existentes,
né? Então, eu estou guardando dinheiro já há algum tempo, eu recebi uma rescisão, então eu uso esse dinheiro para abrir meu negócio. Segundo é dinheiro de amigo e familiar. É o pai, a mãe, é o tio, a tia, é o vizinho, né? É gente que confia na gente, que gosta da gente, é o padrinho, a madrinha, né? Que bota a grana inicial para poder, né? Como se diz lá em Salvador, começar a guia. A guia é literalmente você, né, ter aquele inicial para poder começar o negócio. Pré-pagamento e financiamento coletivo. Pré-pagamento é você chega assim para alguém, para uma indústria, uma costureira, chega para uma loja, a loja adianta o dinheiro e ela compra o material e etc. Ela recebe parte daquilo, 50% adiantado, 50% na entrega do produto, e dali ela começa o negocinho dela. Eu vou vender panetone no Natal, né? E vou vender onde? Tem uma loja aqui que vai vender, eu entrego para ele pega e revende. Ok, então me dê 50%. Eu estava outro dia comendo uma galinha caipira lá na linha verde. E aí o cara me dizendo assim, olha, tem um produtor aqui do lado, eu sei que quando chega no carnaval eu vendo 200 galinhas caipira, né? Aí o que é que eu faço? 6 meses antes eu chego lá, dou o dinheiro para ele, vou na ração, compro no cartão de crédito, né? A ração, os pintos, não sei o que, ele cria, me entrega já na hora do abate, né? Já me entrega abatido. Então, é criatividade, tá vendo? As coisas são assim, né? As coisas são assim. Empréstimo, aí é um empréstimo mesmo. E aí evitar o empréstimo kamikaze. Você chegar e pegar empréstimo informal. Ou seja, pegar dinheiro em agiota. Aliás, hoje, com a maquineta de cartão de crédito, eu acho que nem existe mais problema com agiota, né? Porque o cara chega lá, passa o cartão, recebe lá com 20%, 25% de desconto do que passou no cartão, só precisa ter o limite, né? Só que muita gente não tem limite de cartão, né? Aí é um problema, mas aí pega do vizinho, aí pode, né? Mas empréstimo existe várias linhas, né? Mas aí a pessoa tem que preencher os requisitos. O Sebrae, na parte da garantia real, o Sebrae tem um fundo de aval, né, com os bancos, e aí parte dessa necessidade né, e aí melhor procurar o Sebrae para ver como, através, né, dos financiamentos bancários, poder utilizar parte desse aval real que ele tem que dar. O investimento anjo, os fundos, né? Aí entram as cross-funding, os shark financiadores, enfim, as aceleradoras, e no caso de startups, etc. E, por último, fundos governamentais, né, que são através de recursos de BNDES, do CNPq, dos editais, das fundações de pesquisa, enfim, são mecanismos que podem ser utilizados. Aí depende da atividade que está sendo desenvolvida. O ideal é que o indivíduo possa ter um mínimo para poder se manter a empresa e a ele próprio durante aí pelo menos uns 60 dias. Eu estou falando mínimo. Mas tem indivíduos que começam um negócio, né, para vender suco de laranja e não tem nem um liquidificador, né? Então, aqui o suco de laranja é natural, não precisa, não, porque as fibras quebram. Você pode até usar uma estratégia dessa de marketing, aí a criatividade, né? Mas um capital inicial é necessário se ter. Por quê? Porque até os seus fornecedores não lhe conhecem. Eles até abrem crédito para você, mas depois de um tempo de relação. E assim, a relação não é só a relação entre pessoas, mas as relações entre as instituições. Até banco tem hoje o dinheiro de plástico, esses cartões digitais, etc., abriram muito crédito, né? Gente que nunca teve conta bancária passou a ter a conta do Nubank. Não é à toa que o Nubank hoje é o 4º maior banco do Brasil, né? Passou o Banco do Brasil em número de clientes. Passou o Banco do Brasil em número de clientes. Primeiro lugar, salvo engano, ainda é Itaú. Segundo lugar
é Bradesco, terceiro lugar é Santander, quarto lugar Nubank. Aí vem Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, entendeu? Um banco que não tem uma agência bancária em lugar nenhum. Aí é disruptivo. Os bancos tradicionais estão em situação difícil, né? Não consegue estar concorrendo no mesmo ritmo. Né? As coisas vão mudar muito. Existem muitas tendências aí para o futuro próximo, né? E isso aí é tema aí para outros podcasts que vocês ainda não se arrependerem de conversar comigo hoje. Maravilha. Adriano, eu até anotei aqui, porque quase tudo que a gente falou aqui foi uma experiência minha de vida, que foi o meu primeiro empreendimento. Eu estudei em Guanambi, né? E aí, em 2018, final de 2018, eu comecei a criar uma relação com o empreendedorismo. Falei, não, preciso abrir um negócio, né? Só que como eu estava no final da faculdade, tinha aquela dificuldade de conciliar estudo, trabalho. E como eu estava em outra cidade, eu queria abrir um negócio aqui. E eu percebi, em Guanambi, o número de hamburguerias artesanais. Isso em final de 2018. Crescendo. E aquela experiência de se tornar, assim, a principal fonte de lazer no final de semana dos jovens era sair para comer hambúrguer. Aquela questão que você falou da percepção. Você enxergar a oportunidade. Falei, Macaúbas, que a minha cidade não tem. Mas vamos lá, o que é que eu preciso? Preciso conhecer o mercado. Comecei a sair em Guanambi e conheci todas. Na época, acho que tinham 8. Conheci as 8 hamburguerias de Guanambi. O que tinha, cada um diferencial. Comecei a estudar. Que é a questão de você buscar o conhecimento e o mercado. E aquela questão que você falou também, que eu achei muito interessante, o foco. Eu ia realmente para ter a experiência do hambúrguer. No atendimento, às vezes conheci até cozinhas de alguns, né, que acabei conhecendo o dono e aí me apresentou, falei do meu desejo de ter esse negócio. E aí veio a primeira dificuldade. Qual foi? Capital. Jovem, estudante, no auge dos meus 23 anos, né, querendo ter o meu primeiro negócio. Eu estava estagiando em um escritório, peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha ali, que eu ganhava da bolsa, peguei uma parte emprestada da minha mãe, e aí que vem a parte do familiar, mas ainda assim não era nem perto, porque precisava de uma estrutura, precisava comprar produto, mercadoria, montar uma cozinha, né? Contratação inicial de funcionários e pagar uma consultoria também para a gente ter um produto de qualidade. E aí que eu enxerguei um colega meu aqui, o pai dele tinha acabado de comprar um ponto que era um restaurante, que tinha fechado. Chamei ele, falei, Nilson, inclusive meu eterno sócio, né? E agradeço demais, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, ele sabe disso. Chamei Nilson, dei a ideia, falei, você conhece o ramo? Ele falou, rapaz, não conheço. Mas se for para ser seu parceiro no negócio, eu vou conversar com meu pai e aí, a partir daí, surgiu a ideia. Iniciamos também com várias coisas emprestadas, freezer, geladeira, mesa. Mas assim, uma ideia que surgiu de um jovem que queria trazer algo diferente que Macaúbas não tinha. Não tinha capital. Corri atrás de um sócio, peguei emprestado com minha mãe, peguei produtos emprestados. E aí, graças a Deus, nos 3 primeiros meses a gente conseguiu, né, quitar ali e começar a andar com as próprias pernas. Mas a questão da percepção de um negócio novo e que inicialmente gerou diretamente fontes que não existia na cidade, né? Fonte de renda para 8 pessoas, diretamente, para você ver. As 8 estavam sem rendas. Então, assim, um pequeno negócio que surge como novidade e que traz uma fonte de renda, né? E de trabalho e oportunidade para uma cidade do interior. Então, eu fiquei muito feliz de ter iniciado isso, que foi Errei em muita coisa porque era novo, né? Mas aprendi muito. Tenho certeza que foi um negócio que eu aprendi mais, porque realmente é com os erros que a gente vai se aperfeiçoando. Mas é isso aí, é só uma experiência que eu queria compartilhar, porque pactuou diretamente com o que a gente está conversando aqui.
Foi um bom exemplo e há um perigo em relação ao novo negócio quando ele é implantado, porque muita gente, e eu vi isso muito no Sebrae, as pessoas chegavam assim na minha frente e diziam, me diga aí 2 ou 3 coisas aí que tá dando dinheiro, né? 2 ou 3 coisas aí para eu trabalhar. Não é dinheiro, é dinheiro certo. Entendeu? Então, esse é um ponto, né? As pessoas, elas às vezes, estão aqui, você não sabe, mas você está sendo muito observado. Às vezes você está aqui e você está com, né, uma moto, 2 meses depois você botou sua hamburgueria, já deixou de ter uma moto 125 e passou a ter uma moto mais bonitinha, né? Daqui a pouco você já está com um carrinho. As pessoas dizem, tá ganhando dinheiro, vou fazer também. E aí é um risco, e principalmente essas atividades que não tem barreira à entrada. Qual é a barreira à entrada para você botar uma hamburgueria? Entendeu? Aí é a competência pura. É você chegar e direcionar o público que você quer atender, a qualidade do produto que você quer oferecer, a rapidez na entrega, a possibilidade de um bom ponto, um bom sistema de fornecimento, porque não adianta você fazer um investimento desse, vou servir com o wagyu, né? A carne de wagyu e tal, se o seu fornecedor só vem aqui de 6 em 6 meses e você está lá no cardápio, não tem. Isso não pode existir de jeito nenhum. Então, existem alguns atalhos, né? Bons atalhos é você já partir, quem sabe, para uma franquia, né? Para uma franquia, para você chegar mas isso custa dinheiro, né? Mas você já vem com alguma coisa já montada, já estruturada, isso é um ponto, é uma possibilidade, mas eu sempre acredito que o melhor a ser feito é você combinar, é você ter competitividade. E competitividade não é você ter o produto mais barato, né? Competitividade é você ser o melhor naquilo que você escolheu, né? É aquilo que você diz, não é meu concorrente, né? O cara que chega, você tem uma hamburgueria com todos os protocolos de segurança, você tem uma cozinha que você coloca um vidro e as pessoas vejam os seus funcionários manipulando, McDonald's, né? Manipulando, que nem tá mais assim, viu? Você chega lá agora, estão fechando. Mas você vê as pessoas, né, produzindo. Diferente do outro que você pede e fica rezando para você não, né, que pelo amor de Deus não caia alguma coisa ruim aí dentro. Enfim, então é buscar competitividade oferecendo o melhor que pode ser oferecido para o que você se propõe. O melhor, né? Sendo honesto com o cliente. É importantíssimo, o cliente hoje não é bobo. Ser varejista hoje não é fácil. Eu, por exemplo, tenho aqui o Google, né? Aí eu vou aqui no Google, ali eu vou mostrar que você vai aqui na pesquisa do Google, aí tem aqui do lado da pesquisa tem um microfone, tá vendo? Mas tem também um outro ícone que é né, o Google Lens. Aí eu vou aqui, por exemplo, nessa taça, cliquei na taça, né? E aí, cliquei na taça e aí aparecem as taças, os preços dela, onde é que eu posso comprar, né? Então, isso ao toque do seu celular que todos têm. Não precisa nem saber o nome do objeto, né? Não precisa, você clicou, né? Aí você clicou, você vai ver aí você vai ver a taça, às vezes igualzinha. Tem uma aqui de R$126, um conjunto, mas tem outra de 14. Aí você clicou no 14, faz 4 ou 5 passos, bota o cartão de crédito, 4 ou 5 dias depois a taça está chegando na sua casa. Então... nessa aqui, viu? Mostra aqui. Eu sei. É um exemplo, né? Porque o varejo hoje, você tem que ser... O varejo tem que ser reinventado. Antigamente as pessoas iam no shopping center, ficavam andando com sacolas. Hoje as pessoas vão para o shopping center para uma outra experiência. É para fazer lanche, para almoçar, para se encontrar, para fazer reunião, né? Você vai no shopping center hoje... O shopping center hoje e o varejo virou um grande showroom.
Você chega, você olha aquele sapato que você gostou, você experimenta o sapato. Você experimenta o sapato. É sério, você experimenta o sapato e às vezes na frente do vendedor, você vai no Google Lens, pá, tira foto e diz, rapaz, aqui é 499, eu tô por 199 aqui, né? É triste, é triste. E como é que você... Como é que você, né? Que argumentos você tem? Não, mas se você comprar aqui na minha mão, você já vai sair andando com o sapato. Argumento frágil. Então você tem que ter, né? Você tem que ser competitivo, inclusive na hora de você comprar, na hora de você escolher que produto você vai botar no seu negócio. Porque o mundo está muito competitivo. Hoje, a tecnologia de informação, o mundo digital abriu espaço para muita gente, né? Antigamente, você, para poder fazer um cartão de visita, você ia para a gráfica, que não era nem gráfica, era uma tipografia. Hoje, qualquer garoto com uma impressora do lado, ele faz o cartão, ele entrega na hora. As gráficas viraram 2 ou 3 máquinas no quarto de um jovem de 14 anos de idade, 15 anos de idade, 16 anos de idade, né? Minha sobrinha tem... meu cunhado é pastor, a minha sobrinha faz cada card lindo, parece uma coisa profissional. Quando ele me disse que era minha sobrinha de 14 anos de idade que estava fazendo aquele card, e aí eu não acreditei, fiquei procurando um errinho de português, assim, para justificar alguma coisa. E aí, quando não achei, eu virei pro meu filho, que tem a mesma idade, só que sua prima tá fazendo. Então, hoje o mundo é esse. Hoje é tudo muito rápido, muito dinâmico, e a gente tem que estar muito atento. Aí entram as oportunidades, entram, né, os diferenciais, porque tudo virou commodity. Né? Commodity, o que é commodity? É soja. Como é que define? Não, essa minha soja é maravilhosa. Não, o preço é definido lá na Bolsa de Valores, tabelado, né? O boi, né? O ouro, isso tudo é commodity, o café. Mas hoje a commodity é tudo, é o sapato. Né? Então você tem que ter realmente diferenciais para poder oferecer ao seu cliente. É difícil? É difícil. É fácil? É fácil. Parece paradoxal que eu estou colocando aqui, mas não é. É realmente você conversar, criar as condições e ter coragem. Não dá para você desistir no meio de uma empreitada. No meio do início. Às vezes você tem que ter rapidez para sair do negócio. Às vezes, olha, caia fora antes que a coisa piore. Né? Então, é importante também ter essa percepção. Conheci muito dono de micro e pequena empresa que trata a micro e pequena empresa como se filho fosse. Como se filho fosse. Ah, não pode quebrar. Aí vende a casa, vende a fazenda, vende o carro, né? Despede funcionário, fica sozinho, a empresa perde relevância, fica velha, mas ele está ali segurando porque é o nome dele e por aí vai. Isso é muito complicado. A pessoa tem que olhar o negócio como é bom enquanto está sendo bom. Na hora que está vislumbrando o cenário mudar, seja rápido, mude de atividade, deixa para os outros que estão chegando, muitas vezes vulgarizando o seu produto. Quantas e quantas hamburguerias abriu depois da sua? Entendeu? E você concorrer com, né, a sua lá vendendo produto de qualidade, etc. Um monte de gente oferecendo, né, outros atributos. E aí, lá em Salvador, levou uma época que vendia suco de laranja nas sinaleiras, né? Muitos anos atrás. Aí as pessoas compravam aquele suco geladinho e tal. E era uma beleza. Tinha uma... Aí não tem barreira nenhuma entrada, começou a ter um monte de concorrente. Aí resultado, o cara ficava com a laranja debaixo do sol o dia inteiro, aí botava no gelo quando estava começando a esquentar, e aí resultado, começou todo mundo a ter infecção intestinal, não sei o quê. Por quê? Porque tomava o suco. Aí os médicos diziam, não tome esse suco. Aí resultado, hoje não tem nenhuma. A mesma coisa água de coco, a mesma coisa. Então, às vezes, o bom termina pagando o preço pela entrada daqueles que não estão preparados para estar ali naquele negócio. E aí a gente tem que ter também essa percepção
É o tempo inteiro, é análise em cima de análise. Mas é um mundo gostoso. Não tem nada melhor do que você ser seu próprio patrão, né? É você poder chegar, você definir o que você quer fazer, como fazer, né? E principalmente essa capacidade de pedir ajuda. É isso aí. Maravilha. Muito agradecido aí pela aula, né? Eu acredito que você que está aí ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast, se colocar em prática, vai colher bons frutos, né? Adriano, chegamos ao encerramento aqui, o horário já está um pouco avançado, né? Sei que vocês vão pegar a estrada ainda hoje. Seabra, né? E gostaria de agradecer aqui, em nome de toda a equipe do podcast Amigos e Negócios. Você tem as portas abertas aqui. Quando tiver outra oportunidade, quiser com outro tema aqui, a gente bater um novo papo, vai ser muito bem-vindo, tá? Agradeço aí a energia, né? Doada aqui por esse projeto. E muito bom dia, boa noite, não sei, mas encerramos aqui para você que está aí esse podcast, mais um episódio do podcast Amigos e Negócios, tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Valeu? Tchau, tchau!